Olá, hoje eu quero conversar com você que já sofreu um acidente de trabalho ou um adoecimento ocupacional. Meu nome é Carlos Bolívar, eu sou advogado trabalhista do escritório Martins e Quadros Advogados. Em primeiro lugar, só vamos diferenciar aqui essas duas modalidades. O acidente típico de trabalho é aquele que ocorre quando um trabalhador se acidenta efetivamente. Então, aconteceu algum fato gerador que levou a uma fratura ou uma torção ou até uma amputação, que infelizmente a gente vê muito nas indústrias do nosso país. E a doença ocupacional ela é um acúmulo de fatores que leva ao adoecimento do trabalhador. Então, às vezes, trabalhar com a coluna curvada ou em posições ergonomicamente inadequadas podem levar ao adoecimento ocupacional. Essas duas modalidades de acidente de trabalho, o acidente típico e a doença ocupacional, elas levam a um mesmo caminho, que é a responsabilização pelos danos causados ao trabalhador. A responsabilização do empregador pelo acidente de trabalho ou pela doença ocupacional, ela vai decorrer de alguns fatores. Então, primeiro, a conduta que causou esse adoecimento ou esse acidente, que é a falta de um ambiente de trabalho seguro e adequado ergonomicamente. Esse é o primeiro fator. O segundo, o nexo de causalidade, ou seja, a relação das atividades desempenhadas com aquele adoecimento ou com aquele acidente de trabalho. E a terceira é a culpa da empresa. A culpa da empresa ela é um fator que tem sido muito debatido no campo jurídico. O que é culpa? É quando um ente age com negligência a fim de causar um dano ao trabalhador. Então, se a empresa não cumpriu ou descumpriu as normas de segurança e saúde do trabalho, ela agiu com negligência e, por isso, ela deve ser atribuída a culpa para essa empregadora. Inclusive, sobre esse último ponto, que é da culpa da empregadora, o STF definiu recentemente que nas atividades de risco, a empregadora irá responder pelos danos causados independente da culpa. Então, mesmo se não ficar demonstrada a culpa da empregadora, se a atividade for de risco, ela vai responder pelos danos causados. E o que são os danos causados ao trabalhador decorrentes de acidente de trabalho e doença ocupacional? Os danos podem ser de várias esferas. Os mais comuns, o que acontece cotidianamente, né? Aquele trabalhador vai sofrer um acidente de trabalho, vai sofrer um adoecimento, ele vai ficar abalado emocionalmente, ele vai perder a capacidade para o trabalho, ainda que parcialmente, ainda que temporariamente. Então esse trabalhador vai sofrer um abalo psicológico, e é o que a gente chama no mundo jurídico de dano moral. Muitas pessoas não sabem o que é o dano moral. O dano moral pode ser de várias formas, mas no campo do acidente de trabalho, ele é decorrente disso, do trabalhador que sofreu aquele acidente ou sofreu aquele adoecimento e ficou abalado sem conseguir trabalhar por um determinado tempo. O dano material é aquele gasto que o trabalhador teve com medicamentos ou com tratamento cirúrgico, fisioterápico, decorrente daquele acidente de trabalho. Além disso, alguns casos de acidente podem causar danos estéticos. Então, aquele trabalhador que fica com uma sequela física visível e permanente, ele vai ter direito à reparação dos danos estéticos acumulados com esses demais danos. Por fim, a gente tem um dano que se chama de lucros cessantes, que é aquele trabalhador que ficou sem conseguir trabalhar por um determinado tempo, ou às vezes para toda a vida, ele vai ter direito a uma reparação dos lucros cessantes em razão da incapacidade que ele adquiriu decorrente daquele adoecimento ou daquele acidente de trabalho. E o trabalhador que sofreu o acidente de trabalho, o que ele pode fazer? O primeiro passo é buscar um médico de sua confiança para avaliar se aquele acidente, aquele adoecimento causou uma lesão permanente ou se ela é temporária e, posteriormente, procurar um advogado também de sua confiança para avaliar se é necessário, se é viável ingressar com ação trabalhista. Era isso que tínhamos para falar sobre acidente de trabalho e doença ocupacional. Gostou do vídeo? Dá o seu like aqui, se inscreve no nosso canal e se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que vamos responder assim que possível.